para a primeira linha, que é calcula o caudal máximo de ar seco que circula no reaquecedor. Quem é que era o reaquecedor? O reaquecedor era entre o ponto 5 e o ponto 6, é o reaquecedor. Mas nós já vimos que o M7 vai ser igual, de ar seco, vai ser igual ao 6 de ar seco, e também ao 5 de ar seco, e também ao 4 e também ao 3. Então, se calhar, eu como não tenho nada do reaquecedor, porque muitos de vocês vão dizer, professora, aplica a primeira lei no reaquecedor para saber o caudal. Mas eu só sei o ponto 5, não sei o ponto 6, à saída do reaquecedor. Também não sei a potência do reaquecedor. Não sei absolutamente nada. Então, se calhar, vou começar a procurar outros pontos em que eu saiba alguma coisa. E uma das coisas que eu sei e que vimos no enunciado é o caudal volúmico do ponto 7, que são os 18.000 por 3.600 metros cúbicos por segundo. Agora, eu quero, digamos que, converter isto para ar seco. Como é que eu vou fazer isto? Ou para caudal de ar seco? Caudal máximo de ar seco, desculpem. Vou relacionar com o volume específico. Porque eu sei que o caudal máximo, seja ele de ar seco ou não, vai ser igual ao caudal volúmico a dividir pelo volume específico do próprio ponto. Por isso é que é importante sabermos em que ponto estamos. Apesar de os caudais máximos serem todos iguais para estes pontos, nós não vamos ter o mesmo caudal volúmico. Porquê? Porque não vamos ter o mesmo volume específico. E como vocês podem ver, no diagrama, estes pontos não estão todos com o mesmo volume específico. Vou só fazer aqui a verificação das unidades. Ora, o caudal volúmico é metro cúbico por segundo. O volume específico é metro cúbico por quilograma de ar seco. Então, aqui eu vou ter quilograma de ar seco por segundo. Confere. Vamos então buscar o valor do volume específico do ponto 7, que é aqui no diagrama. Ora, onde é que eu vou ver? Qual é ele? Bem, então vamos usar aqui as nossas linhas e o volume específico vocês encontram-no aqui. Agora pego então na linha e vou traçar uma linha paralela a esta. Vou ver se o iPad não se zanga comigo por eu mudar-lhe a cor. Está ali, esta linha. E agora vocês pegam nela, na vossa régua, e deslizam a vossa régua até chegarem ao ponto que querem. Ora, reparem, aqui está o 84, que é onde eu estou. Aqui não tem número nenhum, mas aqui tem 82. Então, esta do meio é 83. E aqui o 7, eu diria que está mais ou menos entre 83 e o 84. Por isso, eu vou dizer que o volume específico do ponto 7 é mais ou menos 0,83,5 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Então, agora, se eu fizer a divisão, eu vou ter mais ou menos 6 quilogramas por 6 quilogramas de ar seco. Isto é aproximadamente 6 quilogramas de ar seco por segundo. Pronto, a linha A já está resolvida. Temos então aqui o caudal máximo. Agora para a linha B, pede a carga térmica para o arrefecedor. Vou fazer então aqui o meu habitual. Um quadrado. E vamos ver. O que é que está a entrar no arrefecedor? Ora, está a entrar 4. O que é que sai? Sai 5. Sai água. E também vai sair o calor. Calor do arrefecedor.
Balanços. No balanço mássico, eu já escrevi lá atrás para outras circunstâncias. Tipicamente nestes, então, quando temos um arrefecedor ou quando temos alguma coisa que seja uma condensação ou uma introdução de água, fazemos o balanço mássico da água. Então, a massa de vapor que entra no 4 vai ter que ser igual à massa de vapor que sai no 5 e que sai também na água, nos condensados. Massas de vapor, tipicamente, nós não temos, mas, por exemplo, para este exercício em si, nós temos o caudal mássico de ar seco. E eu sei que há uma relação entre o caudal mássico de ar seco e o caudal mássico de vapor, que é o ômega, a umidade absoluta. Se eu chegar aqui e fizer massa de vapor do ponto 4 a dividir pelo caudal mássico de ar seco do ponto 4, isto igual aqui 5, caudal mássico de ar seco de 5, mais, ora para a água, e aqui vou pôr sem nenhum número. Porque é que eu fiz isto? Ora, eu fiz isto porque eu sei que o caudal mássico de ar seco do ponto 5 vai ter que ser igual ao caudal mássico de ar seco do ponto 4 e eu vou definir isto como sendo simplesmente assim, um ar seco. Então, eu daqui para aqui dividi pelo caudal máximo de ar seco. Então, como é que isto vai ficar? Bem, isto é, na realidade, na realidade, então, o ômega 5. Então, eu posso escrever que ômega 4 vai ser igual ao ômega 5 mais caudal máximo de H2O sobre massa de ar seco. No final, ficamos com caudal máximo da água que foi condensada relativamente ao caudal máximo de ar seco que circula no desumidificador, vai ter que ser igual à umidade absoluta do ponto 4 menos a umidade absoluta do ponto 5. Graficamente, o que é que isto é? Ora, vai ser esta distância entre a umidade absoluta do ponto 5 e aquela que eu estimei agora como sendo a umidade absoluta, assim, a olho, do ponto 3 que ainda não temos. Então, isto é, a massa de H2O condensado a dividir pela massa de ar seco que passou no nosso arrefecedor. Então, a parte aqui das massas, já temos o balanço. Vamos agora ao balanço energético. Ora, a energia que entra igual a energia que sai. O que é que está a trazer energia para o nosso sistema? É o ponto 4. Então, M4 de ar seco, H4. Mais nada está a entrar. O que é que está a levar energia? Ora, está a levar o ponto 5, está a levar a água que condensou e está também a levar este calor que nós estamos a retirar para condensar o espaço. Para condensar o espaço, desculpem, para reduzir a umidade da água, a umidade do ar. Ora, este é o que nós queremos saber. O H5 eu consigo saber. Vou ao diagrama e vejo. Vamos procurar aqui o ponto 5. Ora, o ponto 5 estava aqui nos saturados, então é esta linha aqui, é 31. Então eu tenho H5 é igual a 31 kJ por quilograma de ar seco. O M4 e o M5 nós temos, que são iguais. Então, o caudal de ar seco de 4, que é igual ao caudal de ar seco de 5, são cerca de 6 kg de ar seco por segundo. Caudal de H2O tenho e não tenho. Porquê? Ora, nós vimos então que o caudal de H2O vai ser caudal de ar seco vezes o ômega 4 menos o ômega 5. E o ômega 5 nós temos.
O ômega 4, não. Então não tem nem o ômega 4, nem tem a entalpia do ponto 4. Ora, só para ver aqui, o ômega 5 está então aqui nos 8, que já tínhamos visto há pouco, que era o dado enunciado, né? Ômega 5 igual a 8. Atenção aqui às unidades. Não se esqueçam do vezes 10 levantado a menos 3. Pronto. Antes de avançarmos, vamos ver aqui só a entalpia da água. Ora, neste caso, ele está-nos a dizer que a água é líquido saturado, então vocês podem ir à vossa tabela, buscar logo a entalpia de líquido saturado, que é o HF, para a temperatura de T5. Então, quanto é que é T5? Acho que já tinha visto. Ora, T5, nós vimos aqui, 10,5. Então, eu vou buscar este valor para 10,5 graus Celsius. Pegam na vossa tabela e vão determinar ali o valor. Vai dar cerca de 45,81 graus Celsius. Isto é para os 10 graus. Vale a pena estarmos aqui com interpolações que isto não vai diferenciar, não vai diferenciar muito. Posso fazer aqui a interpolação rápida. Ora, dá 7 e o outro dá 45, 81. E já fiz este exercício tantas vezes, mas todas as vezes dá 46,62. Pronto, né? Vamos por aqui, 46,62. Não é graus Celsius? Ai, olhem eu aqui, distraída. 626 kJ pelo quê? Ora, isto é uma entalpia específica, atenção, entalpia específica é quilojoule por quilograma. Mas nós aqui estamos a trabalhar com duas coisas distintas, ar seco e água. Então não me basta dizer quilograma, eu tenho que dizer quilograma de quê? Hã? Quilograma de H2O. Ou, no caso, quilograma para mantermos a designação que temos tido, nós não temos usado H2O, temos usado vapor, então é quilograma de vapor. Então já tem aqui este. Agora, como é que eu vou saber o 4? Vou olhar para onde o 4 vem. De onde é que vem o 4? O 4 vem do 3, que dissemos que era igual. Não é? O 4, então, vem do 3, que nós dissemos que era igual. E o 3 vem de onde? Vem da mistura. Como é que resolvemos isto? Bem, eu vou assumir que 1 e 2 misturam adiabaticamente. E então faço aquele quadradinho assim, que tem o 1, que tem o 2, e sai aqui então o 3, como já tínhamos feito para o outro exercício. E fica então M1 de ar seco, H1, mais M2 de ar seco, H2, igual a M3 de ar seco, H3. Se eu dividir agora tudo pela massa de ar seco do ponto 3, fica então com M1 ar seco a dividir pelo M3 ar seco H1 mais M2 ar seco M3 ar seco H2 igual a H3. E nós já tínhamos visto esses rácios. Vimos que o ponto 2 era 25% do caudal total, ou seja, isto aqui é 25% e este aqui é 75%. Então, no final, temos 0,75 de H1 mais 0,25 de H2 igual a H3. Vamos então ver os Hs. Ora, H1. H1, vamos traçar aqui a linha, mais ou menos. Ora, H1 está. As temperaturas de bulbo úmido e de entalpia têm as linhas têm uma inclinação muito semelhante. Pronto. Ora, dá 72. Então, H1 é 72. Deixa-me escrever aqui. H1 igual a 72 kJ por quilograma de ar seco. E H2, vamos lá ver aqui onde é que está o ponto 2.
aqui e faço, ora, este é 50, 49, 48. 48 kJ por quilograma de ar seco. Então, o H3 vai ser 75% de 72 mais 25% de 48. Isto, agora sim, é que nos dá aqueles tais 66 que eu há pouco estava a falar. 66 kJ por quilograma de ar seco. Voltamos agora então ao diagrama. Procuramos aqui o 66. Ora, 60, 65, 66. Ah, e agora eu até acertei ali, ó. Acertei exatamente no pontinho. Aqui o meu pontinho 3 é exatamente ali. Ora, o que é que eu preciso do pontinho 3? Preciso da umidade absoluta, que são 14. E agora eu sei que o 3 vai arrefece uma primeira parte de forma sensível, ou seja, a temperatura reduz sem reduzir a umidade absoluta, sem reduzir o teor de água. E depois, quando chega aqui a este pontinho, começa a haver um arrefecimento com desumidificação. E este pontinho é aquele pontinho que nós dizemos que é a temperatura de orvalho de 3. Quanto é que isto é? Ora, vamos por aqui abaixo. É 19. 19 graus Celsius. Então, se vos perderem a temperatura de orvalho, vocês já sabem, é a temperatura de saturação, ali do ponto 3. Ou ponto 4, que é o mesmo. Pronto, então agora já temos tudo. Então, o nosso exercício pedia-nos a carga térmica do arrefecedor, e daqui nós já temos o H3, que vai ser então igual ao H4, e já posso então reescrever novamente aqui, a nossa, a nossa expressão. Fica então calor do arrefecedor vai ser igual ao caudal de ar seco, que nós temos aqui para o 4 e para o 5, de H4 menos H5. Eles são iguais, fica aqui H4 menos H5, menos, não é? Menos a massa de H2O, H de H2O. Ora, a linha D, isto agora é um salto para a linha D, porque a linha D pede a massa ah, condensada, ou seja, pede a massa de H2O, que eu vou calcular agora, fica já feita. Então, a massa de H2O nós vimos que era a massa de ar seco de ômega 4 menos ômega 5, que é a mesma coisa que ter 6 vezes, ora, o ômega 4 eu tinha visto que era 14, não é? Voltamos aqui acima. É isso aqui, 14. Ora, ômega 4 é 14 vezes 10 elevado a menos 3 kg de vapor por quilograma de ar seco. Então dá 14 menos o ômega 5, que era o tal do enunciado, é 8. E agora não se esqueçam, vezes 10 elevado a menos 3. Então, a massa de H2O que foi condensado, caudal máximo, são então os 14 menos os 8, são 36. 36 vezes 10 levantado a menos 3 quilogramas de vapor, ou H2O, por segundo. Pronto. Então, a linha D está feita. Vamos continuar agora com a linha que nós estávamos a fazer. Então, o Q do arrefecedor dá então 6. Ora, H4 é 66, menos o H5, que era 32, não, 31, menos 31, né? Menos 36 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a entalpia da água, que eram 46,62. 46,626. Vamos ver as unidades, para ter a certeza que isto depois bate tudo certo.
Ora, são 6 kg de ar seco por segundo. Estas entalpias são kJ por quilograma de ar seco. Então, daqui este e este corta, ficamos com kJ por segundo, que é kilowatt. Este caudal é caudal de vapor por segundo. Esta entalpia é kJ por quilograma de vapor. Ora, isto corta, corta. Aqui enganei-me a escrever. Aqui eu queria pôr quilograma de vapor. Ora, corta, corta, né? E aqui ficamos então com kJ por segundo, que é na realidade kilowatt. E está igual, porque eu não posso somar alhos com bugalhos, tenho que somar sempre as mesmas unidades, neste caso kilowatt com kilowatt. Ora, isto vai-me dar, ora, é de menos 3, dá-me 208. Vocês vão ver que as potências de arrefecimento são sempre muito maiores do que as de aquecimento, porque normalmente temos aqui uma condensação, que requer sempre mais energia. Pronto, está aqui. Potência de arrefecimento. Agora, próximo exercício. Carga térmica no reaquecedor. Para esta parte, eu vou fazer de duas formas. Vou começar pela forma típica, que é, vocês chegam aqui e dizem, ora, vou fazer aqui o meu quadradinho do meu reaquecedor. E o que é que entra no reaquecedor? Ora, entra 5 e vai sair 6. E vai entrar também aqui um Q de reaquecimento. E aplicam a primeira lei e fico então com Q de reaquecimento igual a M de ar seco vezes H6 menos H5. Temos o H5, né? Temos o caudal, isto é o que nós queremos saber, mas eu não faço a mínima ideia de onde é que vem o 6. Então, vamos ver para onde é que ele vai. Para onde é que ele vai? Ora, ele vai passar aqui no ventilador. E eu sei que este ventilador está a produzir aqui, está-me a dar uma energiazita. Eu estou sempre a pôr turbina, mas não é turbina. Tem-me aqui a dar uma energia de, no enunciado diz 3 kW. E depois sai o ponto 7. E o ponto 7 é aquele tal que é conhecido. Então eu agora poderia fazer, ora, o trabalho que o meu ventilador nos está a fornecer. Vai ser então ao caudal de ar seco que nós sabemos. H7 menos H6. Pronto, então o H7 nós temos, o caudal também temos, isto também temos, então eu daqui posso escrever que H6 vai ser igual a potência do ventilador a dividir pelo caudal de ar seco mais H7 e falta-me aqui um menos. Então isto fica 3 menos 3 sobre 6, 3 kW a dividir pelos 6, mais, ora, o H7. Vamos lá ver H7, quanto é que isto é? Voltando cá atrás. Pegar aqui na minha linhazinha das entalpias, vamos aqui até ao 7, e eu digo que o 7, sei lá, parece-me estar aqui no meio, não é? Ora, se aqui é 40, aqui é 39,5. Eu já nem sei se escrevi o H7 em algum sítio, mas eu acho que não. Pronto. Então, H7, eu vou dizer que são então 39,5 kJ por quilograma de ar seco. Então, está aqui mais 39,5. Então, H6 vai ser, ora, 39,5 menos meio. Também fui fazer a conta na máquina. Ai meu Deus, quilojoule por quilograma de ar seco. Agora, pego novamente nesta expressãozita daqui, do calor de reaquecimento, e escrevo então calor de
reaquecimento igual a 6 vezes, ora, 39 menos H5. Quanto é que era o H5? Que estávamos a ver agora há bocado. Era a 31, não é? 39 menos 31. E calculamos então o calor aqui de reaquecimento, que é muito inferior ao que nós tínhamos para o calor do arrefecedor. É só aqui confirmar o resultado que eu tinha obtido no, um, na, na resolução que fiz. Estava-me aqui 40. Pois, aqui tem a enthalpia está maior, deu-me superior, 39. Está um bocadinho maior. Pronto. Então, ficamos aqui com isto. Mas eu posso resolver este exercício sem ir ao ponto 6. Como é que eu faço isso sem ir ao ponto 6? Ora, eu tenho o ponto 5, eu tenho o ponto 7. O ponto 6 eu não tenho, então eu vou eliminar o ponto 6 da minha equação. Eu vou fazer uma caixa. E dentro desta caixa eu vou colocar tudo aquilo que eu não conheço. E vou selar essa caixa. O que é que me interessa sobre esta caixa? Só, apenas, unicamente, o que é que atravessa a fronteira. Então, o que é que atravessa a fronteira desta caixa? É o ponto 5, o ponto 7 de entradas e saídas de fluxos. Mas também temos o trabalho do ventilador, trabalho do ventilador, e temos também o quê? O calor do reaquecedor. Se eu escrever a energia que entra igual à energia que sai, eu vou ficar com M5 ar seco, H5, mais calor do reaquecimento, mais potência do ventilador, igual àquilo que sai, que é M7 ar seco, H7. Ficamos então com potência do reaquecedor igual ao caudal de ar seco total de H7 menos H5 menos potência do ventilador, que dá então 6 vezes, ora, o H de H7, o H do ponto 7 tínhamos visto que era 38,5. Eu pus 39,5, mas é 38,5. Ai, que é 38. Eu engano sempre aqui. Aqui dá 38. Estes são sempre aqueles que me tiram aqui anos de vida. Aqui dá 42, não é? 42. Pronto. Ainda bem que eu fui lá ver. Então dá. Ah, e voltei-me a esquecer. Ora, o H7 é 38,5. 38,5 menos o H5 era 31. Ora, menos 3. Isto vai dar o quê? Vai dar exatamente o que já tínhamos feito há um bocado. 42 kJ, ou ia dizer kJ por segundo, não é? Que não está errado. Kilowatt. Exatamente igual. Qual é a vantagem de irmos por trás? Irmos por esta parte em que nós calculamos o H6. Bem, a vantagem disto é que eu posso chegar agora, se eu vos perguntar, agora imaginem a linha E, qual T6? Então o que é que vocês vão fazer? Calculam o H6, que deu 38, né? Deu 38 kJ por quilograma de ar seco. E vão aqui ao diagrama, sobrepõem a linha das entalpias no 38, ora 39, 38.
marcam aqui o vosso ponto. Quero selecionar outro sítio, marco aqui o vosso pontinho, que é o pontinho 6. E vão para aqui abaixo e já conseguem ver a temperatura. Aí 17,5, mais ou menos, né? Então, agora vou dizer que a temperatura do ponto, a temperatura do ponto 6 é aproximadamente 17,2, vá. Pronto. Para tirar um bocadinho a grossura do lápis. Ou seja, o nosso ventilador provocou aqui um aquecimento que muitas vezes pode simplesmente ser ignorado. É um aquecimento aqui de menos de 1 grau. Portanto, muitas vezes é ignorado e assim há um sobredimensionamento da bateria de aquecimento, ou no caso, daqui para reaquecimento.